Aine, Sol, bom dia, saudade de vocês. Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de uma conversa que eu tive esses dias com uma colega, uma amiga. A gente estava conversando e ela estava me contando a história de vida dela, né, que ela teve uma decepção amorosa e depois daquela decepção amorosa, de todo aquele sofrimento emocional, ela não conseguiu mais ter um novo, se abrir, né, para um novo relacionamento. E não tem pensamentos nenhum sobre isso até o momento, né. E aí a gente começou a conversar sobre as coisas do Senhor, e ela começou a falar assim que Deus mostrava, né, através de pessoas, que os presentes que ela tinha ganhado estavam todos empoeirados. E aí a gente falava sobre isso e a gente falava, né, que somente nós temos o poder de tirar a poeira dos nossos presentes e abrir os presentes que Deus já nos deu. Porque muitas vezes as frustrações, as decepções, faz com que a gente pegue os nossos presentes, né, e guarde. Põe lá na gaveta, põe lá no armário, no guarda-roupa, e deixa eles esquecidos, né? Mas essas decisões de tirar a poeira só depende de nós. Ninguém mais vai fazer isso pela gente. E aí, quando a gente finalizou essa conversa, eu comecei a lembrar de José. E José, ele teve sonhos proféticos, e por um momento, né, na vida dele, esses presentes desses sonhos que ele teve, eles ficaram empoeirados também. Ficaram guardados ali. Na verdade, eles ficaram por mais ou menos 13 anos, até toda a história de José ser concluída, né? Ele tinha 17 anos, quando ele teve sonhos proféticos, que ele sonhava com os feixes e as estrelas da família se encurvando diante dele. E só que isso trouxe para a família dele uma divisão, né? Porque eles não gostavam do favoritismo que Jacó tinha por José. Então houve uma divisão familiar ali. Então a inveja dos irmãos alimentou o quê? O ódio, mostrando que os sentimentos ruins não controlados geram situações destrutivas. E diante disso ele foi jogado numa cova, foi dado como morto para o pai. E depois, logo após, ele foi vendido como escravo, foi aprisionado até ser, né, lá na frente, quando ele já tinha 30 anos, ele foi nomeado governador do Egito, né? Por que ele chegou até lá a ser governador do Egito? Porque Deus, ele já tinha sonhado, né, para ele aquela história. E aí, depois que ele interpretou o sonho do governante, né, sobre 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de fome, que viriam sobre aquela região. Então, depois disso, assim ele foi reconhecido, né, como governador, para governar aquele momento que estava chegando ali naquela terra, que seria um momento de muita fartura, 7 anos de muita fartura, né, aquele sonho que ele tinha tido era as espigas gordas, mas depois de 7 anos, as espigas magras, elas comiam aquelas espigas gordas, e assim se cumpriu. Depois disso, quando veio aquela fome sobre toda a terra, eu acredito que ele teve muito trabalho, né? Ele trabalhou muito durante aqueles 7 anos para guardar, estocar, fazer com que todo aquele mantimento daquela época desse para depois ter 7 anos de fome sobre a terra e poder manter, né, e alimentar todo o povo. E aí também essa fome chegou lá na casa de Jacó, né, lá na terra de Canaã. Foi aí que levou a família de Jacó a buscar mantimento no Egito. Foi onde descobriram que José, filho de Jacó,
era o governador. E aí o versículo-chave do nosso devocional de hoje está em Gênesis 45, 3b. Fala assim: e os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. É aqui que eu quero chegar. A história de José é uma história grande. Tem muito detalhe na história de José, depois se você quiser ler, é uma história fantástica. Mas eu quis fazer um resumo para chegar aqui, no versículo chave, onde tem o encontro de José e seus irmãos. José, ele já estava numa posição grande, né? Ele ali com o cargo de governador do Egito, ele poderia, naquele momento onde ele vê os seus irmãos, ele poderia simplesmente ter olhado para eles e pensado assim: não, eles me abandonaram, eles me rejeitaram, o sentimento de amargura, talvez ele reinou no coração dele por algum tempo, mas naquele momento que ele viu os irmãos, ele quis se revelar a eles. Então, assim, somente José teve o poder de tirar a poeira dos seus presentes, daqueles presentes que o Senhor preparou para ele, daqueles presentes que o Senhor sonhou para ele, os sonhos proféticos que ele deu para ele. Eu acredito que quando ele viu os irmãos, ele se lembrou daqueles feixes encurvando diante dele que ele teve lá aos 17 anos. E aí, eu quero ler aqui com vocês sobre a revelação, né, que aconteceu lá, sendo governador do Egito. Fala assim, ó, Gênesis 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos, assim ninguém mais estejam presentes quando José se revelou aos seus irmãos. A casa estava cheia de pessoas ali, de compradores para levar mantimentos para toda a terra. E quando ele vê os irmãos, ele pede para todo mundo sair. Saiam todos. E deixaram só os irmãos de José. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviam. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Olha só que obra transformadora, né? Diante daquele momento de angústia que ele passou ali antes de se revelar aos irmãos. Mas quando eles se revelam aos irmãos, ele já dá um salto para reconhecer que aquele momento não foi ele que fez, nem os irmãos, mas foi para trazer a salvação a todo o povo, a toda a nação. Aí lá mais embaixo, no versículo 8, diz assim, ele ainda falando para os irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ou seja, tudo se cumpriu. Tudo aquilo que o Senhor planejou lá na adolescência, com os 17 anos que ele sonhou, sonhos proféticos, aqui, os sonhos dele começou a se revelar. Quando ele fala para eles, é como se aqueles feixes já estavam, né, curvados. Aqueles feixes já estavam curvados diante de José. Ali. Depois a palavra vai contando mais ainda, aprofundando a história, que depois ele pede para trazer o pai e toda a família.
E lá mais na frente, para finalizar a história, o pai ele abençoa todos os filhos, né? Então é uma história linda. Não é uma história fácil, não foi uma história fácil para José, né? Acredito que ele passou por várias crises dentro dele, né? De saudade, de lembrar da família, dos pais, dos irmãos, mas ele continuou seguindo e ele continuou vivendo para cumprir o propósito que Deus tinha, né, sonhado para ele. Ele não deixou que a amargura e o ressentimento corrompessem o seu coração, mas no momento do encontro ele teve um romper, se revelando aos irmãos. Eu acredito que aquele momento que ele libera aquilo, né, aquilo que estava preso ali dentro dele, de querer se revelar aos irmãos com tanta ânsia, foi como, você pode imaginar assim, ó, uma corrente de muitas águas, um estrondo, como se uma barragem fosse liberada naquele momento. É isso que eu imagino, quando ele rompe assim e fala, eu sou José, o irmão que vocês venderam, eu sou José. Mas não se preocupem, ele não levou para ele nenhum sentimento de culpa, né? Ele não levou para a família dele nenhum sentimento de culpa, mas ele levou um sentimento de esperança. Não se preocupem, eu estou aqui porque foi um propósito de Deus. Então, as nossas histórias, né? Aquilo que a gente viveu, as nossas decepções amorosas, as nossas decepções com pessoas, muitas vezes é Deus trazendo isso para a nossa vida, né? Tratando algo em nós ali dentro, para que lá na frente a gente esteja renovado, transformado e haja um romper do Senhor na nossa vida. Tudo acontece na nossa vida para que o amor de Jesus, a graça de Jesus, ela seja estabelecida sobre as pessoas através da nossa vida. Deus, ele tem nós como servos, como filhos, e ele quer que nós passamos isso para as pessoas, né? Nós estamos aqui com esse propósito de transmitir a presença de Deus para as pessoas. Então, muitas vezes, o Senhor quer trazer restauração familiar através da sua vida, através da minha vida. Então, nós precisamos estar muito atentos àqueles presentes que o Senhor nos deu, e em determinados momentos a gente tirar a poeira, porque muitas vezes essa poeira ela vem trazer a mágoa, e para não haver o perdão na família. E aí existem famílias que são afastadas uns dos outros por mágoa, por ressentimento, e ninguém, né, tem iniciativas de liberar perdão, de pedir perdão uns para os outros. Então, se hoje essa palavra chegou a você e você tem algo ainda a liberar perdão para alguém, não só para a família, mas talvez amigos, pessoas que você conhece, que em algum momento causou alguma dor dentro de você, libere perdão, peça perdão, não carregue isso, né? Luiz Hermínio fala que a mágoa, né, é amar a água. E todas as vezes que você lembra de um ressentimento contra uma pessoa, é como se você estivesse tomando um veneno, né? Um pouquinho daquela mágoa você está tomando. Então, assim, a mágoa, ela só serve para destruir a si mesmo. O outro talvez nem está lembrando o que aconteceu, que você ficou magoado, chateado. Então, libere isso, tire de dentro de você, né? Com um romper de muitas águas, José liberou ali, contou para os seus irmãos que era ele que estava ali. E tudo ficou bem, né? José foi traído por quem deveria protegê-lo, mas isso nos lembra que passaremos por injustiças, rasteiras na vida, mas que o caráter e a integridade devem ser mantidos mesmo nos momentos de maior isolamento. Opor-se à escravidão fora o início doloroso do plano que salvaria a nação no futuro, para os dias de hoje trazer mensagens de crises e perdas inesperadas podem ser caminhos ocultos para um propósito maior de crescimento. Esse é o preço do sonho, né? Teve um preço caro, forte,
mas que no final de tudo o Senhor trouxe restauração e fez, né, se cumprir na vida de José tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Então eu trago uma mensagem de esperança, que todas as coisas que o Senhor planejou na sua vida, que o Senhor sonhou, vai se cumprir. Amém? E eu quero orar por você, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha ser voz de muitas águas dentro do seu coração, para que tudo aquilo que precisa ainda de ser moldado, de ser restaurado dentro do seu coração, na sua família, na sua casa, venha ser concretizado em nome de Jesus. Amém? Deus, eu oro agora nesta manhã, agradecendo ao Senhor por essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, falando com a igreja, com as mulheres, com os homens, com todos aqueles que estão ouvindo esse devocional, mas também falando diretamente ao meu coração. Deus, que toda amargura, todo ressentimento, se ainda há em nós, que o Senhor venha nos revelar, trazer à tona, que nós venhamos hoje estar decididos a perdoar, a liberar perdão para alguém que ainda não liberamos. Deus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, que eles venham ter um dia cheio da graça e da misericórdia do Senhor, e que eles venham ter abundância nesse dia, que o Senhor providencie tudo aquilo, Deus, que eles precisam para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até mais.